Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante o Teu altar de graça e nos achegamos com o nosso mais profundo agradecimento, com as nossas honras e louvores ao Teu santo nome. Colocamos aos pés do Teu altar, Pai, todas as nossas lutas e circunstâncias, todos os nossos questionamentos, tudo aquilo que nos aflige, para que Tu possas nos dar, Senhor, as respostas que necessitamos, segundo aquilo que é o Teu conceito e a Tua vontade, nos dar forças para continuar o nosso caminho, o nosso trilhar nesta obra redentora que Tu tens instituído através de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos, Pai, edificar as nossas almas para alcançarmos a promessa que Tu nos tens feito através do Teu Filho. Estarmos prontos para adentrarmos a este reino que Tu tens preparado. Queremos estar na comunhão eterna contigo. Pai amado, não nos deixe esmorecer, não permita que o príncipe das trevas possa nos desviar do caminho que Tu tens colocado. Queremos estar firmes com o nosso olhar para a meta eterna que Tu tens colocado. Queremos, Pai amado, através da missão que Tu tens colocado a cada um de nós, Teus servos, a cada um dos Teus filhos, semear o Evangelho a todos aqueles que nos cercam, seja dentro das nossas comunidades, entre nós mesmos, como também a todos aqueles que se aproximam de cada um de nós, que são os nossos círculos de amizades, de familiares. Queremos, Pai, divulgar este Evangelho a todos. Protege e guarde todo o Teu povo em todas as suas lutas e circunstâncias. Olha, Pai amado, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desconsolados, entristecidos. Olha por aqueles enfermos que estão internados. Ajude-os naquilo que é necessário para que possam ter um pronto restabelecimento. Olha aqueles que têm a idade avançada, abençoa-os, dando-lhes forças para poder continuar o caminho que Tu tens colocado. Conceda sempre a fé e a fieldade para estes corações, e que cada um de nós não esmoreçamos no caminho que Tu tens colocado. Muitas vezes são momentos difíceis e duros na nossa vida, mas, Pai, não nos deixe esmorecer. Queremos estar focado em Ti, olhando para podermos alcançar esse grandioso dia. Senhor, olha por aqueles que estão desempregados, que estão desconsolados. Olha, Pai amado, por cada um dos Teus filhos, em cada circunstância. Olha aquele que perdeu a esperança. Enquanto vivemos esse tempo de graça, Pai, toca nesses corações para que eles possam também retornar e retomar o caminho que Tu tens colocado. E também, Senhor, aqueles que têm se desviado do Teu caminho por conta de circunstâncias que aos nossos olhos não seriam aceitável, mas não queremos julgá-los, queremos que eles sintam nos seus corações o quanto amamos e oramos para que eles possam retomar o caminho. Pai querido, para esta hora também convidamos aqueles que estão na outra margem para que eles também possam receber a Tua palavra e que assim possam ser edificados para o dia do Senhor. Pai, conceda-nos uma hora de paz, de alegria, de benção, e que tão somente o Teu Santo Espírito venha nos falar. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, e que nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora. Mais uma vez, podemos receber a palavra de Deus através do seu altar de graça, através da fala de um servo, através da tecnologia, neste caso, que faz com que a palavra chegue em cada lar para aqueles que estão numa situação que não tem como ainda regressar às comunidades, para aqueles também que estão ainda um pouco acomodados e não estão ainda concorrendo às comunidades. Aqui fica um lembrete, amados, que cada um possa realmente abrir o seu coração para a necessidade de se achegar diante do altar do Senhor. A preocupação em dado momento, nesses últimos anos, estava extrema com relação a esta pandemia que nos fez fechar muitas portas, para as portas das comunidades, para poder preservar a saúde de todos e também pela força da lei. Mas agora chegamos num ponto onde nós podemos voltar às comunidades, onde nós podemos com segurança estar diante do altar e poder receber a palavra de Deus, não só receber a palavra de Deus, mas nós voltarmos a nos olharmos, enquanto ainda os protocolos não nos permitem a nos abraçarmos, a nos cumprimentarmos adequadamente, como sempre gostamos de fazer, mas olharmos um no olho do outro e perguntarmos-nos como você está, e mostrarmos a nossa saudade de poder estar com nossos irmãos, e podemos estar diante do altar também para que fisicamente possamos receber a palavra de Deus, possamos receber o perdão, possamos tomar a Santa Ceia. Isso é de fundamental importância, amados, para que nós possamos fazê-lo. Que nós possamos realmente rever os nossos conceitos. O tema do serviço divino hoje é examina-te. Examinar o nosso coração, examinar os nossos procedimentos, sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da bolha que nós criamos, para que nós possamos então voltar à nossa atividade normal dentro de cada comunidade. Com as escolas dominicais, com os corais, com tudo aquilo que nos envolve, com a juventude, com todo o trabalho que envolve o ativar de um servo, o ativar dos irmãos, para fazer cada uma das nossas comunidades vivas, verdadeiramente vivas. É isso que Deus está nos pedindo. Examina-te. Não deixe que aqueles pensamentos de, não, ainda estamos tendo transmissões, eu vou ficar por aqui mesmo, e depois não temos o completo, não está completo. Foi uma forma de nós podermos chegar e nos aproximarmos dos nossos irmãos, para que nós não ficássemos sem nada. Mas já precisamos rever, já precisamos examinar o nosso coração para esse tema e retomarmos, voltarmos para a comunidade, estarmos ali, chegarmos ali. Amados, o apóstolo maior nos dá esta palavra, é um pensamento do apóstolo maior, e ele nos mostra, através dessa pergunta que ele fez para Adão, relendo o texto: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vamos trazer essa pergunta para nós. Onde estás? Onde eu estou? Onde está você? Como está teu coração? Como está meu coração em relação a Deus, em relação à sua obra? O príncipe das trevas, ele faz um trabalho grandioso. E o trabalho que ele faz é um trabalho para destruição, para separar o homem, para separar os filhos de Deus do seu Pai. É a única missão que ele tem.
Ele um dia se desentendeu com Deus, foi expulso, então ele quer formar o seu grupo. E nós lutamos para nós não sermos pegos. E na nossa luta, amados, nós temos muitas circunstâncias na nossa vida, tem muitos pontos, muitos momentos da nossa vida que nós acabamos nos questionando, acabamos nos colocando num posicionamento onde nós, às vezes, chegamos a deixar com que a dúvida possa entrar no nosso coração. E isso não é bom. Porque Deus, Ele tem um amor incondicional por cada um de nós. E desde o princípio, desde esse pecado, Ele está fazendo de tudo para poder salvar essa sua criação. O versículo seguinte, o versículo 10, diz a resposta de Adão. E disse-lhe, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Aí ele coloca uma desculpa, porque estava nu e escondi-me. Por que ele temeu? Porque ele sabia que ele fez coisa errada. Ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus. E depois, um pouquinho mais para frente, vai mostrar que ele imputou a culpa à mulher, a mulher imputou a culpa à serpente, ou seja, olha, não fui eu que fiz isso, foi a mulher que me fez comer esse fruto. Aí a mulher, não, mas não foi a serpente que me induziu a isto. Na realidade, amados, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua decisão, e cada um deles tomou a sua decisão. E cometeram a desobediência. Bem, o príncipe das trevas, ele faz isso conosco nos dias de hoje. E quando nós estamos talvez na nossa maior luta, na nossa maior dificuldade, ele vem e nos pergunta: onde está o teu Deus? A pergunta, para cobrir esta pergunta, será que nós não sabemos aonde está o nosso Deus? Precisamos primeiro saber quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. E aonde Ele está? Ele está cuidando da sua criação. Está dando para a sua criação o que é necessário para a sua vivência e sobrevivência humana, mas principalmente aquilo que é necessário para o seu crescimento espiritual. Porque Ele tem uma promessa para nós. Quando falamos do Deus Filho, aonde está o teu Deus? O Deus Filho morreu na cruz por nós, nos libertou dos pecados, nos libertou do pecado original e nos liberta, através do seu sacrifício, de todo o nosso pecado. E cada vez que pecamos, Ele não nos afasta dele, Ele nos traz o seu altar. E hoje, onde Ele está e fazendo o quê? Ele está nos céus. Por assim dizer, Ele está nos céus e preparando um lugar para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É essa a promessa. Aonde está o Deus Espírito Santo? Quem te consola, quem te conforta, quem te dá o suporte, quem te santifica, preparando-te para o dia do Senhor? O Espírito Santo do Senhor. Então ficou fácil responder a pergunta. Aonde está o teu Deus? Está nestes pontos que nós falamos, em cada lugar. E nos olhando e nos orientando. Então, Adão, ele cometeu o pecado, cometeu o erro e ele se escondeu. Nós cometemos os nossos erros, nós cometemos os nossos pecados, as nossas falhas. E o que nós fazemos? Nós não temos que nos esconder. Nós temos que confessar a Deus o nosso pecado, temos que confessar a Ele a nossa falta, e nos achegarmos a Ele, e nos aproximarmos dEle, não fugirmos dEle, como fez Adão. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós possamos estarmos junto a Ele. Porque todas as vezes que pecamos, amados, olha o amor incondicional que Deus tem para conosco. Todas as vezes nós pecamos, e o que Ele faz conosco? Venha, venha,
venha. Tome da graça que eu tenho para ti. Venha, eu estou disposto a te perdoar mais uma vez. Venha, ceie comigo, porque esta ceia nos traz novamente a comunhão. Então, este Deus que nós professamos é o Deus do amor, é o Deus que nós podemos colocar toda a nossa confiança nele. É o Deus que faz com que nós possamos andar no caminho que Ele instituiu com claridade. É o Deus que quer que nós realmente olhemos para o futuro e queiramos de todo o nosso coração estar na comunhão eterna com Ele. Esse é o nosso Deus. E aonde Ele está? Em todos os lugares, nos orientando, fazendo com que nós possamos confiar nele. Não nos escondermos. Nós não temos que nos esconder. Nós não temos que nos afastarmos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus? Somente quando deixamos de vir à casa do Senhor? Estou com todos esses problemas, me decepcionei nas minhas orações, Deus não atendeu as minhas orações, então por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou estar de frente do altar do Senhor, se Ele não está correspondendo às minhas orações? Então nós nos afastamos, não estamos mais na casa do Senhor. Mas não é só desta forma com que nós nos afastamos. Nós também podemos nos afastar estando aqui, presentes. E o serviço divino está correndo e nós estamos com os nossos pensamentos voados, pensando nos nossos problemas, nas outras circunstâncias. Estamos afastados de Deus. Quando viemos à casa do Senhor, nós vamos chegar aqui, nós vamos sentar no banco, fazer a nossa oração e implorar a Deus que Ele nos dê palavras para podermos ser orientados, ser santificados. Isto é que Deus faz conosco. Isto que Ele quer colocar em nosso coração. Esse Espírito Santo que falamos, Ele faz de tudo para que nós possamos reconhecer o que Deus fez e o que Deus faz por nós a cada dia da nossa vida, em todos os momentos. Então nós queremos sim colocar a nossa confiança em Deus. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 25, temos um texto que dá bem para que nós possamos pensar nesta confiança, pensar nisto que Deus tem feito por nós. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? O que aconteceu nesta passagem? Por que a confiança? Por que fala aqui da confiança? Jesus estava com os seus discípulos atravessando um lago e de repente, e todos eles adormeceram, e de repente veio ali um vento impetuoso, uma tempestade, e nesta situação eles se apavoraram e acordaram a Jesus rapidamente, dizendo aquilo que estava acontecendo. E Jesus acorda e fala para eles: onde está a vossa fé? Vamos imaginar, amados, estava ali Jesus e os seus discípulos. Seus discípulos andou com Jesus há não sei quanto tempo até chegar neste momento. Certamente já tinham visto os milagres, certamente já tinham ouvido os ensinamentos, certamente passaram um tempo com o Senhor de uma forma com que Ele pudesse, então, eles pudessem ter a confiança no Senhor plenamente. E, no entanto, eles se apavoraram. Jesus simplesmente fala para eles: mas onde está a vossa fé? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida material. Quantas vezes nós passamos situações na nossa vida que são desesperadoras? E poderíamos também ouvir a mesma pergunta de Jesus para nós: onde está a tua fé? Aí nós vamos ter que parar, talvez até nos envergonharmos diante do Senhor, porque, poxa,
O Senhor tem me ensinado o tempo todo, Deus tem me ensinado o tempo todo que está comigo, que muitas vezes quando eu necessito, Ele até me carrega no colo, porque eu não tenho forças para caminhar, e agora eu estou duvidando, agora eu estou caindo na minha fé, caindo na minha confiança. Quando confiamos em Deus, nós podemos entregar a nossa vida plena a Ele, deixar com que Ele conduza, mas precisamos confiar plenamente nele. Não podemos deixar passar, não podemos nos desesperarmos. O Senhor cuida de cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo cuida de cada um de nós. Então nós queremos sim confiar em Deus, todas as nossas situações, todas as nossas circunstâncias, deixar com que Ele possa nos conduzir, deixar com que Ele possa nos orientar. Então, novamente, amados, examinemo-nos constantemente no nosso dia a dia, examinemo-nos, falemos com Deus, conversamos com Deus, oramos, e quando oramos de todo o nosso coração, a nossa oração será ouvida pelo Senhor. É isso que Ele espera de cada um de nós. Ele não quer que nós façamos as nossas orações apenas para cumprir uma solicitação. Nós temos que fazer as nossas orações, devemos fazer a nossa oração com o coração. Não precisamos pensar em belas palavras para poder fazer bons enredos, para poder então elevar a nossa oração a Deus. Fazer uma boa alocução da nossa oração. Não, ora com o coração. Muitas vezes estamos tão enfraquecidos que precisamos dizer apenas a Deus: Pai, me ajude. Estou sem forças, estou sem saber o que te dizer, me ajude. É só isso que eu preciso. Se a tua oração for de coração, você não vai ter decepções. Você não vai se decepcionar com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você está agradecendo. E nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Nós sabemos disso, amados. Ele vai nos oferecer aquilo que Ele entende que é necessário. Também nós precisamos olhar com relação a como nós lidamos com o nosso próximo, como é que nós estamos trabalhando o nosso próximo. O que nós estamos falando para o nosso próximo? Como nós estamos agindo com ele? Vamos lembrar quando Jesus se achegou a Paulo, naquele momento ainda Saulo, que era perseguidor de cristãos. Vamos um pouco além, era perseguidor e matador de cristãos. Jesus se achega a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que Jesus demonstrou ali naquele momento? Ele só queria a conversão de Saulo? Ele mostrou ali o quanto ele tinha e tem de preocupação com o ser humano, com o próximo. Essa era a ênfase daquilo também que Jesus estava fazendo com Saulo, mostrando para ele que ele estava errado, que ele não tinha que persegui-los. Claro, amados, nós não vamos perseguir nossos irmãos, nós não vamos perseguir as nossas irmãs, nós não vamos perseguir o nosso vizinho porque não professa a nossa fé, não é esse o nosso objetivo, mas nós precisamos cuidar das nossas palavras, nós precisamos cuidar das nossas falas, nós temos que pensar mais de 10 vezes antes de colocar uma fala em ação, porque será que aquilo não vai machucar o meu irmão, não vai machucar a minha irmã, não vai fazer com que ele ou ela se afaste da casa de Deus? A nossa fala, nós falamos daquilo que tem no coração. Então nós precisamos tomar cuidado que às vezes temos alguma coisa no coração que não devemos colocar para fora, porque isso vai machucar alguém. E isso não se trata apenas dentro da nossa comunidade. A nossa fala também dentro da família. Como é que um casal se trata dentro da família? Como é que a família em si se trata? Então isso tudo faz para o crescimento, como também tudo faz
para poder ter uma dissolução em termos comunitários, em termos de família. Então nós precisamos cuidar. Então, novamente a palavra, examinemo-nos. Examinemo-nos constantemente na nossa vida, examinemo-nos. Que essa pergunta que Deus fez a Adão, Ele não precise fazer para nós. Imagine se Deus tivesse que perguntar para nós: aonde você está? Significa que nós nos afastamos dele, significa que nós reconhecemos o nosso erro, mas estamos apáticos ao que erramos, não nos colocamos numa posição de arrependimento. Que nós possamos entender absolutamente, amados, o que Deus tem nos prometido, desde o princípio. Prometeu uma eternidade com Ele. Colocou o seu Filho, precisava ter colocado o seu Filho para morrer numa cruz por nós? Se o homem, o ser humano, já tivesse entendido o propósito de Deus anteriormente? E acabou que não foi assim. Acabou que o seu Filho morreu na cruz por nós, como um cordeiro sacrificado, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. Os beneficiários somos nós, não Ele. Então, amados, que nós possamos entender os propósitos que Deus tem para conosco, que nós possamos entender esta posição de coração que nós devemos ter para com Deus e sempre nos aproximarmos de Deus, não nos afastarmos de Deus. Sempre estarmos na sua presença, não nos escondermos dele, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos estar com o Senhor no dia da vinda do Senhor. Todos juntos, para podermos então adentrar a este reino que Ele nos tem preparado. Amém. Hoje está o amado evangelista Vadiel comigo. Gostaria que ele pudesse dizer o que tem no seu coração. Um hino, por favor. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Uma palavra muito bonita e tem um objetivo para nós. O texto inicial vem de uma pergunta que Deus fez a Adão e Eva. E ali nós podemos dizer, mas Deus não sabia onde que eles estavam? Sim, Deus sabia onde eles estavam. Mas o que aqui quer nos mostrar a vergonha que eles estavam passando por aquele momento, em que realmente sabiam que tinham errado, que tinham pecado, que tinham desobedecido a Deus. E também não só isso, mas também puderam reconhecer a sua nudez e ali quiseram também se esconder de Deus. Mas Deus sabia de todas as coisas. E é isso que a mensagem quer passar para nós. Deus, Ele nos conhece e Ele sabe de tudo. Ele sabe onde nós estamos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos corações. Da mesma maneira, uma pergunta que foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, a caminho de Cafarnaum, aonde também
os discípulos se sentiram muito envergonhados. No capítulo 9 do livro de Marcos, no versículo 33, diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? E ali no versículo 14 diz: Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Mais uma vez, podemos perguntar: mas, puxa vida, como é que o Senhor sabia que eles estavam discutindo ali quem que era o maior, quem que era o menor entre eles? Ou seja, quem tinha mais prestígio entre eles? Então, esta mensagem, ela tem que trazer para nós também o conteúdo. Qual é o conteúdo? É para que nós possamos, como disse também no início, o amado apóstolo, olhar para nós. O que é que nós também estamos dizendo? Ou qual é a conversa que nós estamos tendo no meio em que nós vivemos? Seja na igreja, seja na nossa família, seja num casal, seja entre os filhos, entre amigos. Qual é o conteúdo da minha palavra? O que eu estou levando? Aquilo que eu estou aprendendo. E quando a gente aprende pela palavra, por estarmos vivendo o serviço divino, vivendo a palavra, o alimento que Deus está nos dando, nos concedendo através do serviço divino, que é tão importante na nossa vida, o que é que eu estou fazendo? Mas talvez aquilo que eu esteja fazendo não tenha muita importância, eu não estou tão errado. Talvez no nosso modo de ver, mas como nós podemos ver na mensagem, Deus, Ele conhece e vê tudo. Nós tivemos um serviço divino, acho que 2 domingos atrás, que falava que Deus, a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua graça, Ele não está no céu, longe de nós, longe do ser humano, longe do seu povo. A palavra dizia que Ele está no meio de nós. E uma vez conversando com um amigo, ele me dava uma explicação não, me desculpe. Ele me relatava numa conversa. Perguntaram a ele: puxa vida, como é que Deus sabe tudo? Como é que Deus vai ouvir minhas orações se tem tantos milhões de pessoas falando a mesma coisa, pedindo? Como é que Ele sabe das minhas necessidades, se Ele está lá em cima? E a resposta foi assim: você conhece, ou você vê o ar? Você conhece, você vê o ar, você sabe de onde que ele vem? Você sabe a cor dele? Ninguém sabe. Agora, você sabe que o ar existe porque ele te dá vida. Você respira e ele te dá vida. E ele vem de onde? De todos os lugares. Assim nós podemos também imaginar a Deus. Por quê? Como diz aqui na Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus, ele habita entre nós. E ele habita em nós e ele habita entre nós. E é por isso que nós podemos ter a certeza, Ele sabe de tudo. Onde estáis vós? Eu estou na minha casa, no conforto da minha casa. Eu estou assistindo o serviço divino, estou tomando meu cafezinho, estou deitado, estou sentado no sofá, está tão gostoso, está bem. Agora, o que você está falando? Como é que você está tratando também deste assunto dentro de você? Não estou falando dentro de você, da responsabilidade e do interesse de você receber este alimento que Deus está lhe oferecendo, e que tem um benefício muito maior ainda quando nós estamos na casa dele, em viver as palavras que nós temos na consagração da Santa Ceia. Toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, fazei-os em memória de mim. Amados irmãos, isso tem que trazer não um peso, mas uma responsabilidade muito grande dentro de nós. Porque esta é a maneira que nós temos de poder ter a comunhão com o Senhor. Porque a comunhão dele conosco é permanente, mas nós também temos que procurar esta comunhão com ele. Então é necessário que nós possamos olhar para dentro de nós e ver: o que eu estou fazendo? Como é que eu estou aceitando? Qual é não vou falar cerimônia, a responsabilidade ou
como é que eu estou realmente aceitando e vendo aquilo que Deus, o que nosso Senhor Jesus Cristo fez para mim num dia, e como é que eu estou dando de retorno para Ele? Qual é o valor que eu estou dando a tudo isso? Temos uma palavra para finalizar, meus irmãos, que está em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, que diz assim: Deus, Ele considera as nossas palavras, os nossos atos e as nossas obras. Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37, diz assim: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Que possamos olhar para dentro de nós, amados irmãos, como disse o amado apóstolo, e olhar como é que nós estamos realmente encarando a obra de Deus, como é que eu estou aceitando aquilo que Ele está me oferecendo. Amém. Deus nos exorta a examinarmos a nossa posição de coração, que nós possamos realmente dar muita atenção ao que Deus está nos oferecendo, amados. Nós estamos, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, que fomos batizados com água, recebemos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo, e temos a possibilidade da comunhão, nós somos chamados filhos de Deus. Ele nos chamou, não é porque nós escrevemos um papel, fizemos uma ficha, bom, agora aqui você é filho de Deus. Não, por estes sacramentos Ele nos tomou como filhos de Deus, não só como a sua criatura. Então o que nós temos, isso para nós é de fundamental importância para nosso crescimento da fé, nosso crescimento espiritual, o nosso almejar este lugar, esta eternidade, e para isso depende também do nosso convívio, porque não basta apenas nós participarmos dos serviços divinos, mas nós também temos que ter um bom convívio, e temos que, em certa vez, o nosso Senhor Jesus repreendeu, dizendo: tudo aquilo que fizeres a um desses meus pequeninos, está fazendo a mim também. Então nós temos que nos tratarmos, cada um de nós, com muito amor, com muita reciprocidade de amor, porque da mesma forma nós estamos lidando com, quando estamos amando o nosso próximo, nós estamos amando diretamente a Deus, porque todos somos de Deus. Então, que nós possamos, sim, verdadeiramente fazer as nossas análises, fazer o nosso exame de coração, e podemos, então, assumir o nosso posicionamento de cristão novo apostólico, daquele que quer e busca a salvação, daquele que tem a sua circunstância e vai buscar o amparo e a ajuda em Deus, naquilo que Ele nos orienta. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso caminho. Então nós precisamos estar conforme aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós queremos agradar a Deus, não simplesmente a cada dia levantarmos-nos, nos vestirmos, alimentarmos-nos, irmos para o trabalho, irmos para o estudo, traçarmos o nosso projeto de vida e queremos chegar ali naquele ponto, com tantos anos eu quero me aposentar e tal. Tudo isso está tudo muito bem e precisa ser desta forma, mas tem um ponto principal, crucial, para que tudo isso dê certo, é nós colocarmos tudo isso em segundo plano, colocarmos o Senhor na nossa vida em primeiro plano, e deixar com que colocarmos a confiança nele, para que Ele nos oriente para o melhor, para que Ele possa nos ajudar a fazer as melhores escolhas, para que possamos então ter no final
alcançar os nossos objetivos. O Senhor é o nosso orientador, amados. Ele é o nosso ensinador. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso exemplo. E temos que tomar desses exemplos, temos que tomar desses ensinamentos. Foi lido 1 ou 2 textos onde mostrou que ele foi, de certa forma, duro ali com os seus discípulos. Então, para que eles pudessem acordar. Não, peraí, o pensamento que vocês estão tendo é perda de tempo. É este o caminho que vocês têm que seguir, é desta forma que tem que fazer. Então, da mesma forma com que ele falou para os discípulos, aonde está a tua fé? Nos perguntemos a cada dia, aonde está a tua fé? E principalmente quando nós estamos naquela maior luta, aonde está a tua fé? Aí nós vamos falar para o Senhor, aonde está a minha fé? Senhor, ajuda-me a descobri-la. Ajuda-me a tirar o pó que está abafando a minha fé, que está ofuscando a minha fé. É isso que temos que fazer. Agora temos a possibilidade também de nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, daquilo que não foi agradável ao Senhor, daquilo que o Senhor se entristeceu conosco, mas queremos nos arrepender de uma forma ímpar, onde nós, com toda a nossa força, vamos nos achegar a Jesus e falar, Pai, me ajuda através desse caminho que Tu instituiu pelo Teu Filho, a não cometer mais esses erros. Eu estou arrependido e envergonhado daquilo que fiz, mas não quero me afastar de Ti, não quero me esconder de Ti. Eu preciso que Tu me ajudes. E Ele vai, sabe qual é a resposta que Ele vai te dar? Venha, mais uma vez, venha ao meu altar, com toda a fala mansa, com toda o carinho que Ele tem por cada um de nós. Então, agora, enquanto ouvimos o hino de arrependimento, que nós possamos verdadeiramente fazer a reflexão que precisamos para nos arrepender. Amém. De pé, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, chegamos ao final desta hora, Senhor, e somos profundamente gratos pela Tua palavra, por ter mais uma vez nos perdoado os nossos pecados, nos ter chamado diante do Teu altar e nos ter aceito com todas as nossas falhas. Conceda-nos, Pai, as Tuas forças para que possamos continuar o nosso caminhar
olhando para esta meta eterna que Tu tens prometido e colocado para nós. Assim queremos nos apresentarmos prontos para adentrar esse reino que Tu nos tem preparado. Proteja e guarde todo o Teu povo, Senhor, todos os Teus filhos. Olhe em especial por aqueles que têm se apartado do Teu caminho. Enquanto há tempo, Pai, ajude-os para que possam retornar e retomar o caminho. Enquanto há tempo, Pai, toque nos seus corações e faça-os sentir que oramos por eles, que o nosso amor está estendido a cada um deles. Olha, Pai amado, por aqueles que recebem um testemunho e que conhecem, através do testemunho, um pouquinho da Tua obra, porque abrimos a porta para que eles possam se achegar. Pai, faça-os sentir o carinho com as palavras para poderem também aceitar o testemunho e que possamos também agregá-los à Tua obra, a este caminho que Tu tens colocado. Pai querido e amado, mais uma vez te pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão internados, por aqueles que passaram por cirurgias ou passarão. Te pedimos, Pai amado, abençoe a cada uma das Tuas filhas que deram à luz a uma criatura e que possam em breve estar batizando para poder também receber esta graça e poder tornar-se filhos de Deus. Abençoe as Tuas filhas que têm o desejo de uma gravidez, Pai. Proteja e guarde-as também naquilo que é necessário. Abençoe a juventude da Tua obra. Abençoe a cada um dos Teus jovens, Pai, para que estes também possam crescer na fé, na fieldade e no reconhecimento do caminho que Tu instituíste. Abençoe as nossas crianças, para que também possam ser edificadas na fé, na fieldade. Abençoe os professores que trabalham com estas crianças para esse propósito. Senhor, olha por cada um dos Teus filhos nas suas lutas e necessidades. Olhe por cada um dos Teus filhos que trabalham na Tua obra, em tudo que é preciso. Abençoe, Senhor, toda esta parte técnica que também faz chegar a Tua palavra a cada lar, para que também cada um dos Teus servos, irmãos e irmãs que estão envolvidos nesse trabalho, possam também, Senhor, receber das Tuas mãos todas as bênçãos necessárias. Pai querido e amado, também olha as oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado para o provento da Tua obra, para que assim possamos dar a continuidade em tudo aquilo que é necessário. Abençoe essas oferendas e as mãos que as têm trazido, Pai. Conceda a bênção tal que não se possa suportar, e também todos os trabalhos que são feitos na Tua obra por irmãos e irmãs que sequer conhecemos. Abençoe essas oferendas de amor. Senhor, conceda-nos sempre uma comunhão com o nosso apóstolo de distrito, nosso apóstolo maior. São aqueles vasos ensinadores que vão à nossa frente, os nossos abençoadores. Proteja e guarde-os naquilo que é necessário. Senhor, conceda-nos a proteção dos Teus anjos e que em breve possamos novamente nos reunir na Tua casa. Toca no coração de cada um dos Teus filhos, para que possam, Pai, se achegar, todos aqueles que têm as condições possam se achegar diante do Teu altar para ouvir a Tua palavra e também compartilhar a ceia do Senhor e poder compartilhar também a comunhão com cada um dos Teus filhos. Tudo colocamos nas Tuas mãos. Senhor, dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, foi uma alegria poder ter compartilhado este serviço divino com todos vocês mais uma vez e que possamos em breve realmente não nos falarmos através da câmera, mas que possamos nos reencontrar nas comunidades. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Por favor.